Esse é o sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes. E nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas? Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar. Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos. Hoje, né, pessoal, estamos aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, já no dia 1º de 10 de 2020, tá? Então eu dei uma olhadinha aqui no computador, está meio de lado, então já vou deixar ele meio de frente aqui, que já não atrapalha na nossa gravação. Estamos, a mesa aqui é bem grande, né? A mesa é bem grande, bem espaçosa. Então dá pra gente só tirar aqui para não espelhar muito. Pra gente começar os nossos estudos. Lembrando que antes a gente fez 20 minutos de meditação, tá? Para preparar a consciência para este estudo. Então o livro que nós estamos estudando é o Praticando a Presença. Nós estamos no capítulo 4, que é o capítulo 4, cujo título é A Infinita Natureza do Ser Individual. Aqui nós já estamos tratando de um princípio básico do caminho infinito. Então, todos os princípios básicos do caminho infinito é sempre trazido nos textos, nos livros de Joel, para que seja entendido e praticado os 3 princípios básicos, que é a natureza de Deus, a natureza do ser individual, ou a natureza da oração, e a natureza do erro. Tá, gente? Então, sem mais delongas, vamos começar o estudo deste livro, tá? Lembrando, né, que este capítulo antecede o capítulo Ame o Seu Próximo, que é o capítulo mais esperado, o capítulo que todos deviam estudar ele de cabo a rabo, esse capítulo, tá? Ler instantaneamente todos os dias este capítulo, porque este capítulo é o capítulo que dissipa toda a ilusão das aparências, tá? Então vamos lá. Vou puxar de um parágrafo antes, tá? Então é uma contemplação. Então ele começou da seguinte forma aqui, ó. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. A partir deste propósito,
infinito, eu alimento meu corpo, gerencio meus negócios, ganho meu sustento, mantenho meus relacionamentos e a partir do momento em que Deus é a minha consciência individual, Ele é a substância da minha vida e incorpora tudo de bom. Ele se torna lei para a minha experiência, um manancial de vida jorrando para a vida eterna. Às vezes a gente tem uma certa resistência enquanto ainda a consciência está petrificada, né? Eu falo consciência petrificada, gente, porque a consciência materialista, ela é uma pedra, tá? A consciência materialista é a consciência animalesca, porque racionaliza tudo, tá? Tudo é motivo para descrenças, dúvidas, medo. Então a racionalidade, né? O cérebro reptiliano, né? Então, tudo é analisado com uma certa resistência, tá? Então, enquanto nós ainda não colocar água nesta pedra, para essa pedra furar, ou seja, abrir para a penetração da consciência crística, a consciência espiritual, tá? Nós ainda vamos bater aquela pontinha de desconfiança em relação ao que a gente vem estudando. Mas isso é um trabalho diário, é um trabalho sistemático que temos que fazer. Muitos têm dúvidas e receio, tá? Quando vão para a meditação contemplativa, que estão falando, repetindo essas palavras, né? Eu e o Pai somos um. Eu em ti, você em mim, Pai. A tua graça é a minha suficiência em todas as coisas. Eu e o Pai somos um. Então, aqui, como ele está dizendo, né? Eu tenho carne que vós não conheceis. Eu tenho o pão da vida, o leite, o mel, a água. Então esse eu que está dentro de mim é infinito, esse eu de poder supremo, poder infinito, de infinito amor e bondade, ele está aqui e agora. E aonde eu estou, o Pai está. E aonde o Pai está é local sagrado. E aonde nós estamos aqui, nesse quarto, nessas paredes, tudo é feito de átomo, tudo é energia, tudo está em uma determinada vibração, uma faixa de frequência. E quando nós elevamos a frequência na meditação contemplativa, nós entramos em amplitude e comprimento de onda, ou seja, nós entramos em fase com a consciência espiritual. Nós instantaneamente, a partir do momento que a gente tem um relaxamento, que a gente está entrando na meditação, relaxando e meditando e contemplando, nós abrimos a porta e nós aumentamos a nossa vibração, tá? Então eu vou ilustrar para vocês, tá? O que realmente acontece. A consciência materialista está aqui, a onda do todo está aqui, tá? Deus, o infinito ser, tá? Então esse é o verdadeiro mundo espiritual. Nós habitamos o mundo espiritual, gente. Nós já estamos no mundo espiritual. Então, a partir da nossa mente carnal, que enxerga tudo como dificuldade, morte, todo erro, nós estamos lá embaixo, tá? Numa vibração baixa. Quando nós começamos a praticar a meditação contemplativa, nós vamos subindo de vibração, nós vamos subindo, mas vai oscilando mesmo assim, tá? Enquanto o praticante é iniciando, ele vai oscilando, é uma espiral, tá? Isso aqui eu só estou ilustrando para vocês como é que é feito, é uma espiral. A frequência do todo está aqui. Então você sobe, você vai descer um pouquinho, vai subindo, vai descendo, vai subindo, vai descendo, tá ok? Então até você ficar em fase e se permanecer nesta frequência, ou seja, em estado de iluminação espiritual, em fase com a frequência do todo, em fase com a onipresença de Deus, sentindo a onipresença de Deus. E a partir do momento que a gente sente a onipresença de Deus, a gente já está em fase com o todo, em fase com tudo, com a consciência espiritual, onde tudo é abundante, onde tudo é infinito. Infinito amor, bondade, prosperidade, tudo, tudo. Pois por isso que Jesus falou, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Por quê? Porque nós já estamos habitando o mundo espiritual. E quando nós entramos em fase com a frequência divina, a frequência de Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, nós temos tudo, porque Ele é tudo. Tudo é feito de átomo, tudo é energia e tudo vibra. Então, se você atingir a frequência da vibração que coordena tudo, que é a consciência espiritual,
a vibração divina, de puro amor, de pura prosperidade, nós temos tudo, nós já somos tudo. Vamos lá iniciar aqui então nossos estudos. Deus se compraz com o nosso ser individual. Olha só, tá? Olha só o que eu estava falando anteriormente aqui nesta breve introdução, tá? Deus se compraz como o nosso ser individual. Ou seja, ele é ele mesmo. Ele manifesta a ele mesmo, ele se individualiza em cada ser. Se deixarmos de nos preocupar conosco, veja bem, se deixarmos de nos preocupar conosco, com o nosso bem-estar e com o nosso destino, Deus assume e se satisfaz nos dando a sabedoria, a atividade, a oportunidade e a prosperidade necessárias para que ele se regozije assim na terra como no céu. Terra existe apenas em contraposição ao céu, pois aqui é tudo o reino espiritual, tá? A Terra é uma miragem mental, gente, a projeção mental, Terra, tá? Mas tudo é espiritual. Ela se torna céu quando deixamos Deus assumir nossa experiência individual, ou seja, quando nós entrarmos em fase com todo, ele assume a nossa vida. Existe apenas um ser, e esse ser é Deus. Nós alimentamos um falso sentido de ser. O que é isso? Tudo que a gente acredita que é real, não é real, tá? Tudo que a gente acredita na falta, na carência, na doença, tudo isso é uma projeção mental, é a mente carnal, tá? Então, isso não é real. Só existe um único ser, um único poder, tá? Chamamos esse falso sentido pelos nomes de Bill, Mary ou Henry. E aí nos preocupamos com Bill, com Mary, com Henry. Sempre há algum problema a nos atormentar. O aluguel, o coração, a mente ou o amigo. E isso se repete toda vez que somos o centro de nossas preocupações. Então, como o professor Hélio Couto sempre fala, né? Você pensa em dívida. O que volta? Dívida. Você pensa em carência. O que volta? Carência. Tem um campo eletromagnético. Por isso que Deus constitui o nosso ser individual. O nosso ser individual, ele emana uma frequência. Essa frequência que ele emana é uma frequência altíssima, gente. Então, cria-se um campo eletromagnético que atrai e repele, atrai e repele, atrai e repele, entendeu? Ou seja, na visão antagônica, só atrai. Então, aquilo que você manda, volta. Se você está carente, pensando em carência, o que volta? Volta a carência. Se você pensa em estar sentindo alegre, feliz, próspero, o que volta? Prosperidade. Então, tudo que tem na sua consciência volta para você. No momento em que pararmos de nos preocupar e percebemos que somos Deus em sua forma individual, olha só que coisa interessante aqui. Deus constitui o nosso ser individual, ou seja, é ele manifestando ele mesmo, ele próprio, individualizado, tá? Só que esse ser ele tem um ego, esse ser ele tem uma persona, essa persona faz com que ele acredite em coisas que ele aprendeu desde a infância, tá? Então são as crenças dele. Só que no ser puro dele, individual, é o próprio Deus manifestando ali, é o Espírito tornado carne. Em cujos, no momento em que pararmos de nos preocuparmos e percebermos que somos Deus em sua forma individual e em cujos ombros cai toda a responsabilidade, não mais nos sentimos responsáveis. Assim Deus cumpre o seu destino como ser individual. Tá vendo aqui a natureza do ser individual, gente? Então, quando nós pararmos de nos preocuparmos, pararmos de ficar com medo das situações, da questão, da projeção mental, de fora, ou seja, né, do efeito, nos preocuparmos com o mundo do efeito e das formas, tá? Então aí o ser individual assume o controle da nossa vida. Para o mundo, podemos parecer saudáveis, felizes, bem-sucedidos ou prósperos,
Mas nós sabemos que não é bem assim, uma vez que só Deus é saudável, feliz, bem-sucedido e próspero. O bem que o mundo contempla é Deus cumprindo o nosso destino, quando saímos de cena permitindo que isso aconteça. Pois é, então, quando saímos de cena, ou seja, o ego, a persona, ou seja, desconstruirmos aquele muro que nos impossibilita de sermos felizes, de viver a vida. Quem é a vida, gente? A vida é Deus. Então, quando pararmos de colocar pedra em cima, concreto em cima de nossas sombras e deixarmos e viver a nossa vida e viver a vida como um ser individual, amando o próximo mais do que a nós mesmos, nós viveremos de fato a vida e não sobreviveremos. Enquanto isso, nós vivemos no modo sobrevivência, fazendo consultas no médico, tratando com o médico e se acordando mal-humorado, botando culpa nos outros. Então isso afasta ainda mais a pessoa de Deus. Esses tipos de comportamento, por fatores psicológicos que aconteceram, de traumas e tudo mais, isso afasta, mas se a pessoa não entender isso aqui, não entender que isso é um próprio tratamento com as sombras, e praticar a meditação contemplativa, não há jeito de a pessoa sair do modo sobrevivência, e a pessoa vai morrer, vai para o lado de lá, vai para lá sem fazer nada, porque não conhece a realidade, a sombra vai junto com a pessoa, vai para um lugar onde ela está no seu estado atual aqui, por exemplo, ela morre de mal com o filho, vai para um lugar que é de mal com os outros. Então, é assim, gente, é o campo eletromagnético. Só existe uma única consciência e não existe a morte, tá? Então, ficar na dualidade sem tratar e sem conhecer esses assuntos é extrema ignorância. Então, se a pessoa é ignorante, a pessoa não quer ouvir, a pessoa detesta ouvir isso aqui, tá? Ela não detesta ouvir, ela não acredita, não aceita. Então, ela vai continuar no modo dualidade, tá? Astral, umbral, cavernas do umbral, até a informação bater no teto, até a consciência dar um jeito de dar um salto de consciência e se questionar essa vida que a pessoa vem vivendo de tantas encarnações, indo e voltando e vivendo a mesma vida. Nesse relacionamento com Deus, podemos relaxar, porque agora tudo que Deus é, flui sem a interferência da palavra eu, que é o eu pequeno, é o ego. O eu, que diz, eu não sou suficiente, instruído, eu não tenho bastante experiência, eu sou jovem demais para isso, eu sou velho demais para aquilo. Se há apenas Deus, haverá alguma falta de instrução ou experiência ou qualquer problema de idade ou juventude? Isso é uma pergunta que Joel faz, tá, gente? Não, pois para Deus tudo é possível. Então, assim, até para o estudante nós mesmos, né? Começamos a estudar, então a gente acha que a gente não é capaz de gravar um vídeo, a gente não é capaz de falar, dar uma palestra para as pessoas, porque a gente não está preparado ainda. Então, por que a gente não está preparado? Porque a gente não conhece a Deus. Quando a gente começa a conhecer Deus através da prática da presença, meditação contemplativa, nós ganhamos esse impulso da presença, tá? E aí já não é mais o eu, Roberto ou Maciel, aí já é a presença falando por si mesma. Tá? Então, ganha-se o quê? Ganha essa pulsão, essa força interior que quer falar a verdade, que quer deixar a verdade gravada, deixar trabalhos gravados, deixar todo esse amor, essa palavra de amor, para ver se nós atingimos o máximo de receptivos possíveis com esses conteúdos. Já chegaram no planeta Terra N seres iluminados, trazendo a verdade. Tá? Até agora o planeta Terra ele deu um salto em relação à tecnologia, bomba atômica e tudo mais. Agora parece que está tendo uma transformação. As pessoas estão começando a questionar esse mundo aqui. Estão começando a duvidar desse mundo, porque se existe um Deus, como que vai existir toda essa pandemia, a tragédia, a morte, tudo mais? Esse medo que há no mundo. Se existe um Deus que manifesta tudo, que ele é onipresente, onipotente, onisciente, cadê Deus nessa história? Ah, mas aí é o ser humano, é castigo para o ser humano. Não, Deus não castiga e não pune ninguém. Essa visão de Deus que castiga e pune é a visão materialista da vida.
É o Deus mecanicista, o universo mecânico que age por si só, gente. Então, tudo é feito de átomo. O átomo tem próton, nêutron, elétron, tá? Aí depois elétron tem quark, depois tem bóson de Higgs, campo unificado, supercorda, vácuo quântico, que é a matéria-prima do universo é o vácuo quântico, a energia onipresente, a onipresença de Deus. Tá? Então, se existe a energia onipresente, que manifesta tudo, está aqui e agora. Tá? Só que as pessoas não têm conhecimento disto. Basta ficar quieto por alguns minutos, todos os dias, de manhã, à tarde e à noite, por 4, 5, 6, 7, 8 vezes ao dia, por 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos, 2 minutos. Eu e o Pai somos um. Aqui onde eu estou é um lugar sagrado porque o Pai está em mim e eu estou em ti, Pai. Aí você vai começar a experienciar quem é Deus. Ao mesmo tempo em que Deus é a mente ou inteligência universal, ele também é mente ou inteligência individual. Portanto, a natureza de nossa inteligência e capacidade será infinita e limitada. Enquanto percebermos Deus como natureza e caráter e qualidade e a caráter e qualidade e a quantidade de nossa mente. Vou repetir de novo esse parágrafo, tá, gente? Ao mesmo tempo em que Deus é mente ou inteligência universal, ele também é a mente ou inteligência individual. Portanto, a natureza de nossa inteligência e capacidade será infinita e ilimitada. Enquanto percebermos Deus como natureza, o caráter, a qualidade e a quantidade de nossa mente. Então, a nossa mente natural é a mente de Deus. Mas os conteúdos que foram gravados ao longo do tempo em nossa mente tornaram a nossa mente carnal, a nossa mente humana, a nossa mente mortal. Tá? Por que a nossa mente é mortal? Porque nós manifestamos tudo aquilo que há no mundo. As carências, as mortes, porque essa mente mortal e todas as mentes mortais formam um único só campo de energia. É uma massa chamado, Jung chamou isso, né, como inconsciente coletivo. Joel já chama de crenças, hipnotismo universal, crenças universais. E assim por diante, porque é uma massa e essa massa influencia os pensamentos de todos nós, todos os dias. É o chamado Matrix, esse campo de energia mental que coordena este mundo, que está ruindo, né? Que está indo para as ruínas, isso aí. Tá? Então, por isso que o Morpheus fala que a Matrix, quando ele sai com o Neo na rua, tá? Ele está treinando com o Neo, fala e explica. Matrix é um sistema. São professores, é a mídia, é tudo que gira em torno da Matrix. É um sistema autorregulador. Ele é autossustentável. Tá? Então, serve, a Matrix serve para ter um equilíbrio, gente. Para ter um equilíbrio. Para nos proporcionar essa evolução. Então, tudo isso é plano de Deus. Tudo isso é plano divino. Para que nós possamos evoluir em nosso pensamento. Tá? Então começamos lá a criar o fogo, a esfregar a pedra lá, tá? Começou a criar o fogo. Hoje já tem telefones que reconhecem a sua face. Então a tecnologia avançou e o pensamento humano ainda não. Mas nós estamos aqui para ajudar nesse processo. Sigamos, né? Aprendemos que nossa mente é de Cristo Jesus. Porém, é necessário tomar consciência disso. A mente de Deus transcende nossa formação e experiência, nos usa para o seu propósito quando a reconhecemos conscientemente com a nossa mente individual. Tá? Quando que nós vamos reconhecer Deus como nossa mente individual ou a reconhecer a mente de Deus ou a consciência crística? Somente a partir do desenvolvimento da meditação contemplativa. Tá? Você vai meditando, você vai escutando, você vai relaxando o seu corpo, você vai baixando os níveis de pensamento, formando uma bioquímica natural, uma bioquímica
a bioquímica saudável no seu corpo e você vai entrando em fase com essa frequência, a frequência da mente de Deus. E você sai do modo mente carnal ou modo sobrevivência e vai além e vai viver a própria vida, viver a vida que é a vida de Deus, que é a própria vida. Essa percepção, por menor que seja, nos diferencia de pessoas comuns. Nos tornamos pintores, artistas, escultores, músicos, poetas, videntes, arquitetos, construtores de uma forma ou de outra, porque estamos sendo atraídos para algo maior do que nós mesmos. Maior do que nosso conhecimento ou nossa própria experiência. Moisés, um pastor das montanhas, tornou-se líder do povo hebreu. Jesus, conhecido como carpinteiro, tornou-se o Messias. Deus é a consciência infinita e também nossa mente e nossa consciência. É com base na nossa consciência que as questões da vida se resolvem, a atividade do suprimento, da saúde, da harmonia, da plenitude. Não há um Deus distante que traz isso para nós. A atividade da verdade em nossa consciência aparece como um milagre da nuvem de dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná caindo do céu, o mar vermelho se abrindo, a água brotando das rochas. Deus dentro de nós. Eu, no centro do nosso ser, multiplica pães e peixe. É nossa proteção e segurança, mesmo em plena guerra, mesmo em meio a bombas, mesmo no inferno. Então, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estarei contigo até o final dos tempos. Então, Deus está conosco. Deus é a nossa vida. Deus é a constituição de cada átomo do nosso corpo, gente. Cada partícula do nosso corpo, cada quark do nosso corpo. Tá? Então, lá no elemental, lá no início de tudo está Deus, está a centelha divina, está o átomo divino que sustenta tudo e que coordena tudo e que é tudo que existe. Está aqui pulsando dentro de nós. Eu sou o Senhor, não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu dentro de ti sou poderoso. Eu, em Moisés, fiz a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Eu, em Jesus, multipliquei os pães, os peixes e curei multidões. Eu sou é o Senhor, eu sou é o Salvador, eu sou é Deus. Esse eu, com E maiúsculo, não é aquela pessoa que se chama Bill Murray Henry dizendo arrogantemente, eu sou Deus. Estão vendo aqui? Sabe por que isso aqui, gente? Porque o que acontece? O Roberto, a fulaninho de tal, é o ego, tá? É o ego, tá? Só que esse ego ele morre, ele tem que morrer para renascer pelo Espírito. Renascer por quem? Pelo esse eu divino, que é uma gota que compõe um oceano primordial de energia, tá? Só que é uma gota, tá? É uma gota, é uma centelha. Cada centelha que constitui cada ser é uma gotinha nesse mar, dentro desse oceano. Nós já estamos dentro desse oceano, pulsando, vivendo, se multiplicando, evoluindo, dentro desse manancial de energia, desse vácuo quântico. Eu sou Deus. Vem, né, que ele fala, né, que eu sou Deus. Vem com suave sussurro no teu ouvido e no meu. Saiba, eu, com E maiúsculo, em ti e tu em mim. Nós somos um eu. Dentro de ti, sou poderoso. Quando escutamos isso, quando a intuição divina dentro de nós fala dessa presença, sabemos que esse eu com E maiúsculo é Deus, mas mais perto que a respiração e mais próximo do que as mãos e os pés. Esse eu, que é Deus, não nos fez a sua imagem e semelhança. Esse eu, que é Deus, nos fez a sua imagem e semelhança. Nos deu sua natureza e seu caráter. O que é feita a imagem e semelhança, gente? O que é constituída a imagem e semelhança de Deus?
Deus criou tudo e viu que era bom. Então tudo é esse manancial de energia, e ele viu que tudo brilhava no extremo amor infinito, bondade e prosperidade. É a consciência espiritual. É uma presença que nunca nos deixará, nem nos abandonará. Mesmo que passemos pela fornalha ardente, essa presença, o Cristo, nos guiará com segurança, de modo que nem mesmo sentiremos cheiro de fumaça sobre nós. Seja qual for a experiência da vida, até mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Encontramos nosso bem, nossa unidade com Deus, e nossa consciência da presença de Deus aparece diariamente na forma de suprimento, oportunidade, vestuário, transporte, alimentação, como toda expressão de harmonia e beleza da vida. Aqui é quando a gente encontra o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, colocar força. Quando você não está com a consciência crítica, colocar força na matéria, você busca mais daquilo e mais daquilo está em falta em você. Tá? Então, quando você faz o trabalho com as sombras, você já conhece, você começa a observar as coisas, fazer o que você está fazendo, mas sem pôr força, sem pôr essa necessidade, essa ansiedade. Você faz o que você continua fazendo, medita, contempla, estuda e vai fazendo o que você está fazendo. Vai fazendo, vai lançando o seu pão às águas. E isso volta para você em suprimento abundante, em transporte, casa, companhia, relacionamentos, tudo mais será acrescentado. Por quê? Porque dentro do seu ser existe um ser que é bem maior que o ser que está no mundo. Quem que está no mundo, gente? A consciência mortal, a mente mortal, a mente carnal, que acredita na morte, na inveja, a posse, o poder. Tá? Então, meus irmãos, é isso. Todas as discórdias e mazelas do mundo vêm do sentido pessoal do eu. Do sentido de que eu sou a fonte e eu sou o doador. Eu, entre aspas, sou isto ou aquilo. Mas eu, minúsculo, né? Não sou nada por mim mesmo. Então está dizendo aqui, ó, que o eu maiúsculo, que é o ego, não é nada por ele mesmo. O Pai é o que eu sou. O Pai é esse eu maiúsculo sou. E esse eu minúsculo, entre aspas, sou apenas um instrumento para o Pai. Ou seja, o ego ele se transforma num superego como um canal da presença divina, que vai proporcionar essa continuação no estudo, esse foco para atingir a consciência espiritual, que na verdade se transforma no super-herói, o superego, o arquétipo do herói. Vocês não vê que em todos os seriados de super-herói sempre acontece algo de negativo ou algum obstáculo que aquele super-herói tem que passar antes dele vencer as batalhas? Então olha o que acontece com a nossa vida até chegarmos a esses conhecimentos. O quanto nós vemos sofrendo de traumas e ainda continuamos, né, gente? Porque estamos nesse caminho de evolução ainda. O instrumento da glória do Pai, o instrumento da vida do Pai, a lâmpada através da qual brilha a sua luz. Alegre-se, pois seu nome está escrito no céu, entre aspas. Alegre-se, pois você encontrou sua identidade como filho de Deus. Alegre-se, pois sua consciência celeste despertou. Seu espírito segura sua mão e começa a escrever, seu espírito se apodera por sua voz e o faz catar, siga-o. Continue vivendo sua vida rotineira, mas desde manhã até a noite e de noite até de manhã. Lembre-se de reconhecer que o invisível infinito que está criando a harmonia, a alegria, a paz, a prosperidade da experiência visível, persistindo nesta prática você sentirá e saberá. Aqui a prática da presença, gente. Praticando a presença de Deus em nós, de manhã, de tarde, de noite, períodos curtos durante o dia, praticando essa presença, meditando, contemplando verdades espirituais, nós chegaremos, tá? Só que isso é lento e gradual, na consciência,
Tá? Intelectualmente, sabemos, estamos estudando, estamos deglutindo esse material. Tá? Mas precisamos persistir nisso, não podemos deixar de escutar um dia, ler uma verdade espiritual, contemplar, meditar, todos os dias, tá? Para que a gente possa entrar na senda do caminho do meio. Porque se nós começar a ficar aqui, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, e tem um caminho do meio que é um caminho íngreme e reto, tá? Porque eu já fui da direita, já fui da esquerda, agora eu estou no caminho do meio. Tá? Mas antes disso eu perambulei aí pelo mundo, acertos e erros, não entendendo muito bem as coisas, e busca aqui, busca ali, busca lá, e encontrei o caminho do meio. Mas muitos ainda estão conhecendo esses estudos e continuam perambulando aqui, perambulando lá. A gente tem que soltar todas as ferramentas, misticismos, tudo que a gente conhece a gente tem que soltar e entrar na senda do caminho do meio. Porque conhecer o caminho não é percorrer o caminho. Morpheus, 1999, Matrix. Percorrer o caminho, gente, é isso. É lançar o pão às águas. Fazer, fazer, fazer. Não importa como. Não importa se você é iniciante, se você está... Faz, faz. Debruça no estudo. Faz as meditações contemplativas. Tá? Aqui no nosso canal nós ajudamos. Mandem perguntas para nós. Estamos ajudando também bastante pessoas. Temos a consulta da terapia espiritual, tá? Que é o próprio estudo do Joel. A gente ajuda nos estudos, indica livros, vamos ajudar nos estudos. Tá? Além dessa conversa, desse acolhimento que a gente tem. Tá, gente? Alegre-se, pois seu nome está escrito no céu. Alegre-se, pois você encontrou sua identidade como filho de Deus. Alegre-se, pois sua consciência celeste despertou. Seu espírito segura sua mão e começa a escrever. Seu espírito se apodera por sua voz e o faz cantar. Siga-o e continue vivendo sua vida rotineira, mas desde de manhã até a noite e de noite até de manhã. Lembre-se de reconhecer que é o invisível infinito que está criando a harmonia e a alegria, a paz e a prosperidade da experiência visível. Persistindo nessa prática você sentirá e saberá. Eu não vivo só pelo alimento, eu não vivo só de pão. Há outro poder agindo em mim. Alguém está fazendo o trabalho. Eu não planejo, eu não faço e nem mesmo penso nisso conscientemente. Um poder maior do que eu é responsável por isso. Eu tenho carne para comer que vós não conheceis. Eu tenho pão, a água, o vinho. Eu sou a ressurreição. Todo o poder de cura, de redenção e de regeneração está dentro de mim. Esse é o ensinamento transcendental do Mestre. Como seres humanos, depositamos nossa confiança em pessoas, coisas, instrução, dinheiro, títulos ou investimentos. O homem que tem seu poder em Cristo coloca toda a sua confiança no Espírito e confia que ele traga tudo o que é necessário ao mundo. Sempre que confrontado com alguma necessidade ou desejo, percebamos que somente o Espírito nos satisfaz e que ele é a lei por detrás de qualquer desejo. Continuamos com nossa missão, seja pela qual for, seguindo as diretrizes necessárias. Isso é viver uma vida normal, natural, mas deixando que o Espírito invisível e infinito seja a sua lei, substância, causa e harmoniosa sustentação. Em suma, não mudamos nosso atual modo de vida, a não ser que o Espírito em si nos toque e nos direcione para uma nova atividade. Há um poder nos governando, cuidando, protegendo, mantendo e sustentando. Podemos continuar a atuar no mundo, dos negócios, na política ou em casa, mas conscientes da influência sustentadora que nos precede e aplana os lugares tortuosos. O sentido pessoal de responsabilidade e o medo de que alguém possa nos fazer desaparecem. E aqui já vem um exemplo de contemplação, tá, gente? Eu dentro de mim,
O eu dentro de mim, o eu maiúsculo, o eu que é Deus, o eu dentro de mim é poderoso. Eu vai à minha frente para aplainar os lugares tortuosos. Eu está comigo em águas profundas. O eu está no meu lado na fornalha ardente. É a lembrança consciente desse eu, a natureza infinita do ser individual, que deve ser continuamente praticada. Continuamente praticada. Então, a prática da presença, esse eu dentro de mim, é maior do que aquele eu que está no mundo, que aquele que está no mundo, que é o mundo das aparências, o mundo do erro, da natureza do erro. Mas a natureza do ser individual é maior que a natureza do erro. Tá? Então, quando estamos cientes, quando começamos a praticar isso, todos os dias, a gente vai fazendo esse trabalho com as sombras psicológicas, com as nossas crenças, e vai transformando, vai gravando, mas isso tem que ser praticado, gente. Se não for praticado, não serve de nada, tá? Tem que ser testado, testem na carne, na prática. A satisfação só aparece quando você e eu conseguimos abandonar o sentido pessoal de nós mesmos, a fim de que Deus possa se realizar. Fiquemos sempre atentos para evitar a presunção de que Deus está nos preenchendo, fazendo algo por nós ou para nós. Aqui, gente, ó, é o que eu falo sempre da zona de conforto da meditação contemplativa, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com uma coisa assim, ó, que agora eu estou meditando, fazendo a meditação contemplativa, estou estudando os livros do Joel e estou esperando, estou na minha zona de conforto porque Deus vai me dar algo. Não, gente, não. Deus já lhe deu, Deus já é, você já é tudo que existe. Então, faça a meditação contemplativa, procure fazer as coisas que você vem fazendo, mas tire a pressão, tire o medo, tire a ansiedade, porque a meditação contemplativa por si só, ela vai fazendo esse trabalho do medo, da ansiedade, da culpa de alguma coisa, da autopunição também, tá? A realização espiritual significa Deus preenchendo a si mesmo, cumprindo seu destino. Cumprindo seu destino. Deixe Deus ser a única presença. Deixe-o ser o único poder. Deixe-o ser a luz. Levanta-te, resplandece, porque tua luz chegou e a glória do Senhor nasceu sobre ti. A glória de Deus brilha eternamente como ser individual infinito. Aqui. Chegamos no final do capítulo 4, tá? A natureza infinita do ser individual. Então, esse capítulo que precede o capítulo do Amo Seu Próximo, deste livro, tá? Então, é um capítulo que trabalha bem a natureza do ser individual, né? Então, como seres individual que somos, nós temos que botar na consciência e através de tudo as coisas de ruim que nos está acontecendo, nós visualizarmos por detrás das aparências. Detrás das aparências. Sempre há a energia onipresente de Deus. Tá? Então, um avião, gente, ele não levanta voo sozinho. Ele precisa da aerodinâmica. E a aerodinâmica envolve o campo eletromagnético, os átomos. Isso é física. Tá? Isso é física, não é religião. Então, as pessoas confundem muito esses estudos com religião. Religião é uma coisa com um dogma, tá? O que nós estamos fazendo aqui não é dogma, é explicar, tá, o interior do átomo, como funciona, a física elemental, como funciona e quem é Deus. Porque se as pessoas não souberem quem é Deus, o mundo vai ficar do jeito que está e não vai mudar. Tá? Então as pessoas precisam desse conhecimento, precisam aplicar isso na prática. Joel trouxe para nós esse ensinamento como uma prática há mais de 500 anos. Jesus há mais de 2.000 anos. Buda, Lao Tzu, na China. Tá? Então, precisamos mesmo botar esses ensinamentos na prática, precisamos ler, precisamos entender por que há tanta morte, tanta carência, tanta desarmonia nessa vida. Tá? É falta de entendimento e a ignorância das pessoas, de não querer saber, de não querer entender. Tá, gente? Então, é isso que a gente está fazendo aqui.
Então encerramos mais esse capítulo. Então agora nos preparando, né, para o próximo capítulo tão falado, tão esperado, né, que é o capítulo 5, Ame o Seu Próximo. Então estamos aí agora para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado e até breve. Existe um prédio. Dentro desse prédio há um andar onde nenhum elevador para e nenhuma escada alcança. Esse andar é cheio de portas. Essas portas levam a muitos lugares. Lugares ocultos. Mas uma porta é especial. Uma porta leva à fonte. Somente o escolhido poderá abrir a porta. E somente durante esse tempo ela poderá ser aberta. Como sabe tudo isso? Sei porque preciso saber. É o meu propósito. É a razão pela qual estou aqui. Está feito. É isso, vamos. Olá, Neil. Quem é você? Eu sou o arquiteto. Eu criei Matrix. Estava esperando você. Você tem muitas perguntas e, embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Ergo, algumas respostas você entenderá, outras não. Ao mesmo tempo, embora sua primeira pergunta pareça mais pertinente, perceberá ou não que é também a mais irrelevante. Por que eu estou aqui? Sua vida é o total do saldo de uma equação assimétrica inerente à programação de Matrix. Você é o resultado de uma anomalia que, apesar dos meus esforços, não consegui eliminar do que seria a harmonia da precisão matemática. Mesmo permanecendo como um problema assiduamente evitado, não é inesperado, e assim, não além da medida de controle que trouxe você, inapelavelmente, aqui. Não respondeu a minha pergunta. Isso mesmo. Interessante. Foi mais rápido do que os outros. Matrix tem mais tempo do que imagina. Prefiro contar da emergência de uma anomalia básica à emergência da próxima, e no caso, esta é a 6ª versão. Há somente 2 explicações possíveis. Ou ninguém me disse, ou ninguém sabe. Precisamente. Como está sem dúvida percebendo, a anomalia é sistêmica, criando flutuações até mesmo nas mais simples equações. Não pode me obrigar a fazer nada. Escolha. O problema é a escolha.